esta série de ministrações que estou fazendo, que tem por título 7 inimigos da terra prometida. Quando Deus liberta Israel do Egito, e eles passam 40 anos pelo deserto, eles tinham que enfrentar agora 7 inimigos que estavam na terra. E Deus disse para eles: vocês vão tomar essa terra. Lá em Deuteronômio 7, 1 e 2, quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Veja, Ele expulsará, Deus expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Nós começamos, e hoje é a terceira ministração da série. Falei sobre, primeiro dia, sobre os heteus. E os heteus foi a primeira nação que Israel precisou confrontar para entrar na sua terra prometida. Qual é a tua terra prometida, querido, você que está ouvindo? Qual é a terra que Deus tem prometido para você? Então Israel lutou contra esse inimigo que eram os heteus, também conhecidos como hititas. E os hititas tinham por pai Et. Et significa terror, pavor e medo. Muitas pessoas têm sido assoladas nesses dias pelo pavor, pelo terror, pelo medo. O medo paralisa, o medo, ele vai desmaiar o coração. E por isso nós precisamos vencer todo medo que vem nos assolando e tentando nos parar. Todo medo, ele vem tentando parar as nossas vidas. E o antídoto contra os hititas e o medo, e segundo Johnny Enlon, no seu livro As 7 Montanhas Proféticas, ele faz um paralelo entre os hititas que Israel teve que enfrentar e os inimigos que hoje se posicionam no monte da mídia, nessa área de influência da sociedade, e que muitas vezes acaba trazendo informações, notícias que geram medo na população, que colocam medo nas pessoas, que colocam um pavor, que colocam um pânico. E sabe como que nós vencemos os hititas que tentam nos impedir de entrar na terra prometida, colocando medo, informações sobre as nossas vidas? Com boas notícias. Lembre que o evangelho é boas novas, o evangelho do reino de Deus. Jesus veio proclamar o evangelho do reino, e hoje nós somos arautos deste evangelho. Evangelho significa boas notícias, boas novas, e nós confrontamos os hititas com boas novas, com boas notícias. Por isso, querido, eu quero te convidar a você entrar em um movimento. Eu sei que, quem sabe, ainda que pareça irrelevante, mas eu sei que podemos fazer a diferença. E eu quero te convidar a entrar em um movimento chamado Movimento Boas Novas. Como que você faz? Pegue os teus aplicativos e coloque em cada uma das tuas redes sociais, coloque aí um versículo, grave um versículo, filme você ministrando sobre um versículo e compartilhe nas tuas redes sociais, pelo menos uma vez por dia, durante 30 dias. Vamos encher nossas redes sociais de boas novas. Nós vencemos os hititas com boas notícias, com boas novas. Nós vencemos as palavras, as falácias do diabo com palavra de Deus. Vencemos as más notícias com a palavra de Deus. Então, querido, como a água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante, conforme o Provérbios 25, 25. Conforme como a água fresca para uma garganta sedenta. Então libere a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, porque ela é a boa notícia. O segundo inimigo que Israel teve que enfrentar, falei semana passada na live, e você pode ver depois,
foram os girgazeus. E girgazeus significa vivendo em solo arenoso, moradores do barro, da lama, do pântano. E os girgazeus, eles representam toda a corrupção que é provocada pelo orgulho da vida, toda a ambição, a motivação, os desejos terrenos e de obter coisas terrenas. Então, é toda a corrupção que acaba se levantando, principalmente no monte do governo. Começando desde nossos lares, que muitas vezes a corrupção. E o que é corrupção? É a ausência de integridade e moralidade. A corrupção é a ausência de integridade e moralidade. E aí a corrupção vai entrando nos lares, nas famílias, e vai até os governantes das nações. Como que nós vencemos os girgazeus? Qual é o antídoto para a corrupção dos girgazeus? E o antídoto, querido, está em Mateus 20, 26, que a Bíblia diz que nós devemos servir, que nós devemos ser servos. E quem não vive uma vida para servir, não serve para viver o reino. Fomos chamados para servir. Humildade e serviço é o antídoto para vencer o orgulho dos girgazeus, para vencer a corrupção dos girgazeus. Então, humildade e autoridade espiritual, assim vencemos. O terceiro inimigo, então, que Israel teve que enfrentar, e que é a mensagem de hoje, a mensagem dessa noite, foram os amorreus. Nessa noite nós vamos entender como os amorreus, eles confrontavam o povo de Israel para que Israel não tomasse a terra prometida. E sabemos que o Antigo Testamento é a sombra das coisas que aconteceriam no Novo. Tudo que está escrito na Bíblia está escrito para nós, como um modelo, como um exemplo para as nossas vidas. Então nós vamos enfrentar também esses inimigos para que venhamos alcançar as nossas promessas em Deus. Amorreu significa montanhês, orgulho, rebelião, altivez, vanglória, amargura e rebeldia. Tudo isso significa esse povo, os amorreus. Essa nação foi a nação que mais ofereceu resistência na conquista da terra prometida. Talvez você também está enfrentando uma grande luta contra os amorreus, para que você não encontre e não alcance a tua terra prometida. Os amorreus, eles construíam as suas casas no ar rarefeito das montanhas. Eles comiam carne crua e eles não sepultavam os seus mortos. Isso é um sinal de desonra com as antigas gerações. É um sinal de rebeldia instaurada nesse povo. Toda promessa, querido, ela está guardada pelos gigantes do orgulho e da altivez. Toda promessa que Deus tem para as nossas vidas, muitas vezes ela está guardada por esses gigantes de orgulho e altivez. E nós precisamos confrontar esses inimigos do orgulho, da altivez, da presunção, da soberba, da rebeldia, da vanglória, da glória pessoal. Precisamos confrontar. Em Josué, capítulo 10, versículo 1 ao 8, eu vou ler o versículo 12, na verdade, Josué. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Esse é um dos milagres mais lindos que a Bíblia registra. Quando Josué está defendendo os gibeonitas, Josué fez uma aliança com os gibeonitas, e agora esses reis amorreus vêm contra os gibeonitas, porque fazia parte do seu povo, fazia parte da aliança que eles tinham. Mas agora os gibeonitas, entendendo que Deus tinha entregue aos israelitas aquela terra, fazem uma aliança com Israel, e Josué então sai para defender os gibeonitas. E quando eles estão lutando, Josué, ele vê que os inimigos estão escapando. E quando os inimigos estão escapando, Deus envia dos céus uma chuva de pedra, de saraiva. E diz a Bíblia que mais morreram aqueles que foram mortos pela saraiva, pela chuva de pedra, do que pela espada. E Josué também ora e diz: Senhor, que pare o sol e que pare a lua,
E o sol ficou parado por quase um dia, diz a Escritura, para que Josué vingasse os inimigos dos gibeonitas, vingasse esses inimigos e vencesse os amorreus. Querido, eu quero te dizer uma coisa, esse é um tempo, escuta essa palavra profética, esse é um tempo que Deus vai nos dar livramento desses espíritos dos amorreus, desses espíritos de orgulho, desses espíritos de presunção e soberba, que nos impedem de alcançar a terra prometida. Deus vai nos dar vitória de uma forma sobrenatural. Imagine o sol ficar parado, a lua ficar detida, até que Josué vingasse os inimigos. Assim o Senhor te dará graça, e de uma forma sobrenatural, você confrontará os inimigos que estão te impedindo que você alcance a tua terra prometida. Se você recebe, te manifesta aí, querido, de alguma forma. Vou dizer de novo, esse é um tempo que de uma forma sobrenatural, Deus te dará graça para você vencer os teus inimigos. Os amorreus, esse exército, esse reino dos amorreus, representa os inimigos e aqueles que dominam hoje o monte da educação. Com todo orgulho, presunção e soberba, eles acabam dominando esse monte. Lá em Colossenses capítulo 2 e versículo 8, a palavra de Deus diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e não nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Eu vou repetir: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Muitas vezes os nossos conceitos estão firmados muito mais nas filosofias enganosas do mundo, do que na palavra de Deus, do que ser um cristão, um discípulo de Jesus. Porque fomos educados de tal forma, e tomamos essas verdades como verdades absolutas. Esse povo amorreu, que era um povo completamente tirano, que não enterravam nem os seus antepassados, eles eram resultado da ignorância. A tirania é resultado da ignorância. A educação do homem sempre tem acompanhado a expansão do evangelho na história. Quando há educação, o evangelho cresce, as vidas são transformadas. Por isso que a palavra de Deus diz que o povo de Deus perece porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Quando não temos o conhecimento, perecemos. Quando não temos a educação, perecemos. E a palavra educação, ela é muito interessante, ela tem um significado duplo, tanto derramar sobre como extrair. Aquele que ensina está derramando sobre, e aquele que aprende está extraindo conhecimento, sabedoria. A educação constrói o caráter. Escute essa frase: aquilo que está sendo ensinado nas escolas hoje determinará o governo de amanhã. Aquilo que está sendo ensinado nas escolas hoje determinará o governo da próxima geração. Então, se nós queremos saber como serão as próximas gerações, nós precisamos entender o que está sendo ensinado para esta geração, o que está sendo derramado nesta geração, e nós saberemos como será o governo, como será o mundo nas próximas gerações. Então, querido, quando nós estamos ensinando, e isso começa no âmbito da nossa casa, porque um compromisso que Deus havia dado ao povo hebreu era ensinar seus filhos, ensinar os seus filhos a andar pelo caminho certo. Quando nós estamos ensinando, quando estamos educando, e eu sei que eu estou indo hoje contra espíritos demoníacos que têm aprisionado a mentalidade do povo de Deus, e não só do povo de Deus, mas de todos. E por isso eu sei que é uma guerra para que a gente fale sobre este assunto. Mas quando nós estamos ensinando, a Bíblia diz que nós somos uma carta viva. Em 2 Coríntios 3:3, a Bíblia diz: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta,
mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós somos como uma carta aberta. Quando nós estamos ensinando nossos filhos, nós estamos testemunhando, nós estamos dando exemplo. E quando ensinamos alguém, ei, escuta isso, quando nós ensinamos alguém, nós passamos muito mais do que nós somos, do que aquilo que sabemos. Passamos muito mais do que somos, do que o que sabemos. Eu creio nisso. Passamos muito mais do nosso caráter, passamos muito mais dos nossos princípios e valores, do que simplesmente as palavras que estamos falando. Por isso, querido, que no discipulado, nós precisamos entender isso. Jesus disse: discipulai as nações, discipulai, e nós devemos obedecer, e nós devemos, pelo modelo, pelo exemplo, discipular nossos filhos, as próximas gerações, ensinar o caminho do Senhor, ensinar o caminho do nosso Deus. Veja, em Provérbios 22:6, a Bíblia diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Olha o que diz aqui a palavra. Primeiro, porque um pai significa uma fonte a jorrar. É função dos pais ensinarem, instruírem, educarem os seus filhos. Pais, eles estabelecem destinos sobre os seus filhos. Pais, eles ministram destinos sobre os seus filhos. Por isso, muitas pessoas passam a vida e dizem: olha, meu pai e minha mãe disseram que eu não alcançaria alguns sonhos, ou que eu não seria ninguém. Já ministrei muitas pessoas que me disseram, lá perto dos seus 60 anos, meu pai e minha mãe me disseram que eu não seria ninguém na vida, e parece que eles adivinharam isso. Não, eles não adivinharam, eles liberaram um destino, porque pais liberam destinos, pais dão identidade e destino para os seus filhos. E por isso a Bíblia diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Todo pai e toda mãe tem objetivos maravilhosos para os seus filhos. Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem bons pensamentos a nosso respeito, e nós, para com nossos filhos, temos bons pensamentos, e nós cremos que eles terão um futuro maravilhoso, grandioso, tremendo. Isso passa pela instrução e pela educação. E diz a Bíblia que mesmo depois de passar os anos, ele não vai se desviar. E a palavra aqui, traduzida como treinar, educar, instruir, no hebraico é shanak. E esta palavra shanak significa o seguinte, querido: estrangular, tornar estreito, sufocar as mentiras. Olha só que extraordinário isso, preste atenção. Quando nós estamos educando, treinando, instruindo nossos filhos, nossos discípulos, nossos alunos, nós estamos tornando estreito, estrangulando, sufocando as mentiras. Porque a palavra diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Sofisma é uma mentira que tenta se passar por uma verdade. Sofisma é uma mentira que tenta se passar por uma verdade. Muitas vezes o inimigo está plantando mentiras no nosso coração, que não temos valor, que não temos capacidade, que não vamos conseguir, que somos limitados. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quando nós estamos ensinando nossos filhos, nós estamos sufocando as mentiras do diabo. Há comportamentos que devem ser estrangulados através do treinamento. O treinamento é colocar a criança em um caminho estreito, o discípulo, a instrução do Senhor. O treinamento quer receber o treinamento que a gente recebe quando criança, ele vai guiá-lo por toda a vida. Por isso é tão importante, queridos, dar um ensinamento certo, estrangular, sufocar as mentiras do inimigo. É através do ensino que nós sufocamos as mentiras do inimigo. É através do ensino que nós levamos nossos filhos, discípulos, alunos para novos níveis. A educação é fundamental, querido.
Por isso a Bíblia diz: ensina no caminho. Os amorreus querem que sejamos ignorantes. Os amorreus querem que nós sejamos manipulados. Mas quando a gente estuda, a gente cresce, a gente vai estudar, a gente consegue ser livre, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nos liberta é o conhecimento da verdade. E por isso os amorreus querem que a gente permaneça ignorante. Os amorreus querem que a gente permaneça sem entender as coisas. Os amorreus, eles queriam que o povo de Deus permanecesse ignorante. Então, lembra, primeiro, não somos cartas vivas, nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos e discípulos, para os nossos alunos. Nós precisamos ser uma carta aberta. A nossa vida é uma mensagem. Qual mensagem você tem passado para as próximas gerações? Porque como ela tem sido educada agora, vai ser o governo das próximas gerações. Como você tem educado, como você tem ensinado, como você tem se derramado nessa geração. Você ensina por modelo, por modelagem. E as pessoas, elas vão olhar para você. Instruir, queridos, é andar junto. Não tem como instruir, como discipular sem andar junto. Não devemos dar um ensinamento, uma ordem a uma criança, mas andar com ela. Ensina o menino no caminho. Esteja no caminho. Se nós queremos ensinar essa geração, precisamos andar junto. Muitos têm se distanciado dos seus filhos e da geração. E veja que Deus está usando todo esse tempo para aproximar os pais dos filhos, os filhos dos pais, para gerar valor, para gerar princípio. As minhas filhas nesse tempo, elas têm estudado em casa. Elas pedem: como eu faço isso? Como é essa palavra? Como que eu faço? Nós temos gastado, eu e minha esposa, tempo para ensiná-las, e eu tenho visto como tem sido precioso, porque nós podemos ministrar valores sobre as vidas delas. Valores, princípios. Então precisamos estar juntos. Muitas vezes nós terceirizamos esse ensino e achamos que está tudo bom, mas não é isso que Deus tem expectativa. Então precisamos estar junto, precisamos estar lado a lado. A unção é andando junto. Tem gente que quer ser discípulo, querido, mas não quer andar junto, não tem como. Para ser discípulo precisa andar junto. Instruímos, discipulamos, ensinamos andando junto. E é importante ter um conteúdo bíblico. A Bíblia tem a resposta para todas as coisas. Por isso que quando ensinamos, precisamos usar um método de ensino por princípios. De ensinar por princípios. O que é um princípio? Um princípio significa causa, fonte, origem de algo. Aquilo de onde algo procede. É uma base. É como a estrutura, a base, o fundamento. Um princípio, então, é uma verdade absoluta, ou seja, trata-se da fonte bíblica, reduzida a uma forma básica. Isso é um princípio. É da onde surgiu, ir lá na base e entender. Então, queridos, entenda que nós hoje enfrentamos para que o reino de Deus seja estabelecido. E lembre que Jesus disse: ei, o reino de Deus não está longe, ele está perto de vós. E perto no sentido de alcançarmos o reino. E ele diz mais: o reino de Deus está em vós, está dentro de vós, está acessível a nós o reino. Mas um dos inimigos que nós enfrentamos para viver a realidade do reino, porque Jesus, ele veio nos levar a viver a realidade do reino. Um dos grandes inimigos é esse princípio, ou melhor, esses gigantes chamados amorreus, que não querem que a gente entenda, compreenda, que a gente aprenda, e lutam contra toda a educação. O principado que age nesse monte é Beelzebu, que significa Senhor das moscas. E ele fica tentando impedir que o reino avance sobre todas as coisas, os valores de Deus. E cada vez mais os valores de Deus estão sendo tirados das escolas, das universidades. E cada vez mais esses valores estão sendo esquecidos nos meios acadêmicos. E esse é um projeto exatamente do diabo. E a igreja se acha que está bem, vamos falar de uma espiritualidade, mas não vamos influenciar nessas áreas. Não, querido, a igreja precisa
crescer nesse entendimento. E como que nós vencemos as mentiras de Beelzebul? Quando nós falamos de Deus, quando falamos que o nosso Deus, Ele é ativo nos assuntos dos homens, em todas as coisas, e Deus, Ele se importa que você aprenda, que você cresça, que você vá além. Ele tem padrões definidos de conduta moral, o nosso Deus, Ele ensinou isso, e por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria é o objetivo da educação. De novo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a sabedoria é o objetivo da educação. Então nós somos treinados, escuta isso agora que eu vou te dizer, querido. Fomos treinados na escola a pensar somente com o lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo do cérebro é onde está a razão, aonde está a lógica. Todos os raciocínios lógicos é do lado esquerdo. E mesmo aqueles que são mais emocionais, que o deveriam usar mais o lado direito do cérebro, que é o lado criativo, é o lado das artes, da criatividade. As pessoas que usam mais o lado direito do cérebro geralmente são poetas, pintores, artistas. Acabam usando o seu lado esquerdo, que é o lado do raciocínio. E nós, como sociedade, valorizamos quem usa somente o lado esquerdo do cérebro, desvalorizamos os criativos. E por isso às vezes vivemos um mundo sem tanta criatividade. Acabamos promovendo, dando retorno, premiando, dando recompensa àqueles que usam o lado esquerdo, valorizando. Se tem um diploma acadêmico, então é tão reconhecida essa pessoa. Um exemplo, quem de nós valoriza e incentiva, por exemplo, nossas filhas a casarem com um artista, com um poeta? Porque valorizamos aqueles que usam o lado esquerdo do cérebro. Só que a razão, querido, muitas vezes limita Deus. A razão limita Deus. Por isso Jesus, ele vem na mesma pregação do profeta João Batista. Jesus veio com a mesma pregação do profeta João Batista e ele diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos. Nós só experimentamos o reino com arrependimento. O reino de Deus está perto de você, mas precisa se arrepender. E a palavra grega para arrependimento é metanoia. O termo meta significa acima de, além de, depois de. Meta então é depois, além, acima. Noia ou nous significa mente, razão. O que é metanoia? Além da mente, além, depois da razão, acima da razão. Metanoia é a expansão da consciência, a transcendência da mente, a capacidade de ver além da superfície, perceber um horizonte além das possibilidades, romper com o pensamento cartesiano e se estender além dos limites do universo físico. Quando nós temos metanoia, nós começamos a buscar entender como Deus entende, a enxergar como Deus enxerga e pavimentar o caminho como Deus quer que façamos. Quando Jesus veio, Ele afirmou essa palavra de arrependimento. Agora, querido, se nós pegássemos Jesus e colocássemos no nosso paradigma, e mesmo na época dele, aonde os israelitas tinham se helenizado, usado somente a questão da razão, toda a filosofia grega tinha inundado Israel, para que eles pensassem como os gregos, e usassem somente realmente a razão. E agora Jesus vem, e Ele pega 5 pães e 2 peixes, e alimenta as multidões. Aonde existe razão nisso? Aí Jesus vem, e fala com as tempestades, e as tempestades se acalmam. Aonde existe lógica nisso? Jesus desafia as leis da física, andando sobre as águas, passando paredes. Que lógica e que razão existe nisso? Jesus vem e fala de uma forma oposta à filosofia da época. Ele diz: para ser grande você tem que se tornar nada, para viver terá que morrer, se quiser subir você precisa estar embaixo, se abaixar, se humilhar. Ele reivindica o seu senhorio, sendo espancado, cuspido, humilhado, para que através da sua morte todos possam viver. Ou seja, querido, o que eu estou te dizendo
é que nós precisamos sim entender, compreender, estudar, mas não somente treinar o nosso lado esquerdo do cérebro, mas também ler a palavra de Deus e maximizar, e sabe, querido, transcender. Nós precisamos, o nosso cérebro, saber que Deus quer fazer uma expansão na nossa consciência. Por isso leia a palavra de Deus, querido, de novo, e veja todos os milagres que Jesus fez, todos os milagres que a palavra fala, e creia nesses milagres, e te mova dessa forma, pela palavra. Não queira comprovar cientificamente os milagres, creia nos milagres, creia no sobrenatural, creia no extraordinário, creia que Deus está te guardando, creia que há um manto de invisibilidade sobre a tua vida, creia que o sangue de Jesus é poderoso para parar qualquer investida do inimigo. Não te mova simplesmente pela razão, pela lógica, mas te mova por assim diz a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então expanda a tua consciência. Quando você vai falar com os teus filhos, com os teus discípulos, traga uma perspectiva do sobrenatural de Deus. Gere neles uma expectativa pelo sobrenatural. Gere nos teus filhos, discípulos, alunos, uma expectativa que Deus pode intervir a qualquer momento sobre a sua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder em suas mãos, e Ele pode mudar toda a história, ainda que Ele nos dá liberdade para que venhamos tomar escolhas, venhamos decidir aquilo que vamos fazer. Todavia Ele continua sendo Deus, e quando nós o buscamos de todo o nosso coração, Ele vem e Ele muda a nossa história, Ele transforma a nossa realidade, Ele vem com milagre, Ele vem com o sobrenatural, e Ele vem com poder. Esse Deus Todo-Poderoso está agora querendo operar na tua vida e na tua casa, e você pode clamá-lo de todo o teu coração, e Ele vai fazer a diferença na tua vida. Então, querido, não queira entender Deus com o teu lado esquerdo do cérebro, que você não vai conseguir. Saia dessas caixinhas. Pensar com o lado esquerdo do cérebro espreme a fé, a criatividade. Viva metanoia, para que você experimente tudo que Deus tem para a tua vida, tudo que Deus tem para ti. E eu quero terminar falando de uma palavra profética que está em Joel. O profeta Joel, no capítulo 2, do versículo 1, eu vou ler desde o 1 até o 11, porque é muito forte esse texto. Está falando desses dias, está falando, querido, sobre eu e você, sobre o reino nesses dias. O profeta Joel teve uma visão daquilo que Deus levantaria nesses dias, e veja bem o que diz aqui. Joel 2, do 1 ao 11 diz: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme em meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como um jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhe escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando, com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, com um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos eles marcham em linha, sem desviar-se do curso, não se empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por onde os dardos
por entre os dardos sem desfazer a formação, lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, e quem poderá suportá-lo? Não pense que essa palavra está falando, querido, que Deus está levantando um exército opressivo contra nossas vidas. Não, Ele está dizendo que o seu exército é tão poderoso, que invadirá os reinos, que invadirá os lugares que antes eram tomados por reinos demoníacos como amorreus, e esse exército poderoso vai avançar. E veja que diz aqui, que são como cavalos. Quando um cavalo está correndo, as moscas nem chegam perto dele. Lembra que uma das guerras que nós enfrentamos pela educação é contra Beelzebu, o Deus, o príncipe das moscas. E quando um cavalo ele está correndo, nenhuma mosca pode chegar perto dele, porque ele está avançando em direção ao seu propósito. São dias que nós, cada um na sua fileira, cada um no seu chamado, cada um na sua área, aqueles que são do monte da educação, que foram chamados para influenciar as gerações com a educação, aqueles que foram chamados para governar, aqueles que foram chamados para negociar, aqueles que foram chamados para fazer as artes, o entretenimento, aqueles que foram chamados para o monte da religião, da família, todas as áreas da mídia. Você foi chamado, ande na fileira que Deus te chamou, e Deus te dá a graça para vencer os inimigos. Ei, você que é alguém que tem o teu comércio e que o inimigo de alguma forma está tentando colocar medo na tua vida e te paralisar, recebe uma palavra hoje. Deus está te fortalecendo e você avançará, e nem o inimigo vai poder te paralisar. Essa é uma palavra hoje de Deus, uma palavra de conhecimento e uma palavra que te libera para que você avance. Aleluia. No monte da educação, quero liberar algumas palavras proféticas. Instituições de ensinos, faculdades e escolas, universidades serão tomadas por um exército de jovens que temem ao Senhor. Profetizamos e decretamos na nossa terra, querido, que tem tantas universidades e faculdades, há muito valor à razão, mas lembra que nós não podemos viver o reino com esta razão. Não tem como. Vamos vencer os amorreus e vamos crer no poder do nosso Deus. Vamos vencer a razão e vamos crer no poder do nosso Deus. Veremos nossas universidades, faculdades, escolas, graduações sendo tomadas por um exército de filhos de Deus que temem a sua palavra. A educação por princípios invadirá os distintos sistemas educativos, não somente em ambientes físicos, mas também através da internet. Deus está levantando um povo com um movimento de boas novas. Um movimento de boas novas. Um movimento de boas novas. Nós gaúchos somos conhecidos em muitos lugares como um povo de uma cultura muito forte, de muito ensino, muito estudo, mas também um povo orgulhoso e o povo mais difícil de ser alcançado da nossa nação. Não vamos perder o estudo e o conhecimento, mas também vamos abrir o nosso entendimento para a palavra de Deus. Vamos viver metanoia, para receber a palavra e avançar. A sociedade olhará para os princípios bíblicos de educação como saída para os problemas morais, as drogas e vícios pelos quais atravessam atualmente os jovens. Os princípios da palavra vão nortear a educação. Talvez hoje, querido, você tenha expectativa de receber apenas uma palavra de ânimo, de estímulo, mas o que nós precisamos é compreender a palavra do Senhor. Precisamos vencer esses inimigos que tentam nos impedir de entrar na terra prometida. Se você não se preparar, estudar, entender os princípios, você nunca vai viver a plenitude da promessa que Deus tem para ti.
Vencer o orgulho, queridos, é reconhecer que somos pequenos e entender que quanto mais crescemos, mais entendemos que sabemos nada. Quanto mais estudamos, mais nós percebemos que precisamos estudar muito mais. E quanto mais estudamos, mais percebemos que precisamos da graça e da misericórdia de Deus, da bondade dele. Por isso, querido, deixa o Espírito do Senhor vir nesses dias. Estamos falando sobre inimigos que querem nos impedir de entrar na terra prometida. Qual é a tua terra da promessa? Você vai ter que vencer os amorreus. Lembre que toda a promessa está guardada por espíritos e gigantes de orgulho e altivez. O orgulho faz com que a gente pense que a gente sabe tudo. A humildade reconhece que não sabemos. A humildade reconhece que dependemos do Senhor e da sua graça. Dependemos da sua graça. São dias de avançarmos, de rompermos, de você pegar a tua família e ensinar a palavra e ministrar a palavra. Pesquisas e pesquisas dizem, queridos, que quanto mais televisão uma criança olha, mais dificuldade ela terá no meio acadêmico. Mais dificuldade. A tirania é o resultado da ignorância. Você quer crescer e ir além? Então, vença os amorreus. Busque a Deus. Viva a metanoia. O antídoto contra os amorreus é metanoia. Mudança de mentalidade. Expansão da consciência. Tem tantas pessoas que julgam sem nunca ter estudado sobre um assunto. Vamos orar. Eu vou fazer uma oração agora e vou pedir para o pessoal que está me ajudando, a equipe aqui de mídia, se tiver alguns pedidos de oração para que nós venhamos orar. Primeiro eu vou fazer uma oração pela palavra aqui. Já vou pedir também o pessoal do louvor subindo para a gente fazer mais uma canção. Obrigado. Amém. Aleluia. Te adoramos, Pai, e oramos nesse tempo para que venhamos vencer todos os inimigos da terra prometida que o Senhor tem para nós. Todos os inimigos que estão nos impedindo de conquistar toda a herança que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos, Pai, crescer em entendimento. Queremos crescer no ensino. E queremos avançar, Deus, em direção a tudo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Deus querido, que cada um de nós possamos viver essa metanoia. Cada um de nós possamos viver além da razão, depois da razão. Cada um de nós, Senhor, possamos viver metanoia, além da superfície, perceber um horizonte de possibilidades como o Senhor tem colocado para nós. Romper com o pensamento cartesiano, se estender além dos limites do universo, e saber que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Saber que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Que nesse instante a tua graça
venha sobre cada um dos teus filhos, sobre cada lar, sobre cada família, o teu poder agora. Nós confrontamos o poder dos espíritos dos amorreus, confrontamos esse orgulho, confrontamos essa altivez e rebeldia, o orgulho de pensar que sabemos todas as coisas, ou que somos melhor do que alguém, porque estudamos algum assunto. Te pedimos perdão, Senhor, perdão por todo orgulho, perdão por toda altivez, perdão por toda amargura, por toda rebeldia, perdão, Senhor querido. Proclamamos que são dias que o Senhor está nos dando livramento dos amorreus, com grande poder, com grande graça, com grande autoridade, para rompermos, para avançarmos, para irmos além. Te adoramos, Pai. Eu declaro agora, Deus, você está na tua casa, ore, querido. Em nome de Jesus nós renunciamos o poder que influencia nossas vidas, nossos filhos, nossos discípulos, o poder dos amorreus, o poder do orgulho, o poder da autossuficiência. Nós rejeitamos esse poder e declaramos graça sobre nossas famílias, e declaramos o Espírito do Senhor, trazendo humildade, quebrantamento. Queremos aprender de Ti, como a Tua palavra diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Sou manso e humilde. Aleluia, Senhor Jesus. Queremos aprender de Ti, queremos aprender de Ti, como diz a Tua palavra: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Nós vamos diante da Tua presença, Senhor Jesus, para receber descanso, para receber paz, para receber renovo, para receber refrigério. Nós vamos à Tua presença para receber de Ti, Senhor querido, e por isso nós renunciamos o poder dos amorreus, o poder de todo espírito demoníaco que tenta nos paralisar, e declaramos bênção, e declaramos graça sobre cada lar, o poder do Teu Espírito Santo operando, a unção do Senhor operando, trazendo vida e vida em abundância, trazendo renovo, trazendo libertação, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é mais forte, tudo Ele pode, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode, confiando em nosso Deus. Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Chorabacanda rabacê.
Declaramos rompimento contra todo o poder dos amorreus, de todo o espírito demoníaco. Declaramos por terra e declaramos que vamos avançar e tomar a nossa terra prometida. Determinamos que todo o poder de Beelzebu está por terra, em nome de Jesus. E nos humilhamos e reconhecemos que precisamos crescer em graça e sabedoria diante do nosso Deus. Precisamos crescer em humildade e quebrantamento. Rompemos com o poder do orgulho, da altivez, da rebeldia. Rompemos com todo o poder do inimigo que tenta nos paralisar e avançamos em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro